professor Case Sucesso e hoje eu trago para você uma revisão muito especial de análise combinatória, envolvendo algumas fórmulas de permutação, combinação. Então vem comigo, acompanhe a resolução dessas 15 questões, porque na aula do Case eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos lá, galera, beleza? Questão de número 1, ele diz o seguinte, olha só: um time de futebol é composto de 11 jogadores, sendo um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes. Considerando-se que o técnico dispõe de 4 goleiros, 7 zagueiros, 9 meio-campistas e 5 atacantes, determine o número de maneiras possíveis que esse time pode ser formado. Então, para escolher um goleiro, ele tem 4. Então, 4 goleiros, escolhe um. Para escolher 4 zagueiros, ele tem 7. Então, 7 para escolher 4. Beleza? Deixa eu só organizar aqui. Muito bem. E ele tem, para escolher 4 meio-campistas, ele tem 9. Então, combinação de 9 e escolhe 4. E para escolher 2 atacantes, ele tem 5. Então, 5 escolhe 2. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Combinação de um número tomado a 1 é o próprio número da frente. Então, é 4. Aqui nós temos, ó, o produto de 4 números, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, sobre 4 fatorial, vezes, da mesma forma, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, sobre 4 fatorial, e vezes, ó, 5 vezes 4 sobre 2 fatorial. Neste momento, nós podemos, ó, cancelar, ó, o 6 vezes 4 com 4 fatorial. Tome bufo. Esse 4 fatorial aqui, da próxima fração, ó, eu vou pegar 9 vezes 8, 72 por 24, 3. E aqui, ó, 4 por 2 fatorial, que é 2, fica 2. Então, resumindo, ficou 4 vezes 7 vezes 5, 35, vezes 3 vezes 42, que é 7 vezes 6, e vezes 10. Tá bom? Olha só. Se a gente pegar aqui, ó, 3 vezes 4, 12... 12 vezes 35, vezes 42 e vezes 10. 12 vezes 35 vai ficar 420. Vezes 42, vezes 10. Ora, mais 42 vezes 10 é 420. Vezes 420. Então, se multiplicarmos 420 por 420, nós vamos ter, ó, 0, 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16. Então, passando a régua, ó, nós vamos ter 0, 0, 4, 16, vem 1, 7. Então, vou passar para cá esse resultado. 176400. Ou seja, 176.400. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 2, ele diz assim:
No primeiro dia de aula da segunda série, todos os estudantes se cumprimentaram apertando as mãos um a um. Sabendo que essa turma tinha 40 estudantes, determine quantos apertos de mão houve ao todo. Então, se trata de uma combinação dos 40 estudantes, tomado a 2, né? É verdade? Muito bem. Então, nesse momento, nós vamos pensar da seguinte forma. Na combinação, quem manda é o segundo valor. Então, vai ficar 40 vezes 39 sobre 2. 40, simplificando por 2, dá 20. 20 vezes 39 dá 780. Beleza? Uma outra maneira é você aplicando a própria fórmula, tá? Combinação de NAP, N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. E aí você vai ter o seguinte: se você aplicar combinação de 40 tomado a 2, é 40 fatorial, 2 fatorial e 40 menos 2 fatorial. Beleza? Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? 40 fatorial sobre 2 fatorial vezes 38 fatorial. Vamos decrescer o 40 até aparecer o 38. Ou seja, 40 fatorial é 40 vezes 39 vezes 38 fatorial. 2 fatorial é 2, 38 fatorial. Tome buff, já tome, vai-se embora. 40 por 2, 20. E 20 vezes 39, 780. Então você chega no mesmo resultado aplicando a fórmula ou a dica, né? Tranquilo, pessoal? Sucesso total, show! Questão de número 3, quando ele diz: determine o número de anagramas que se pode formar com a palavra apostila. Beleza, nessa palavra nós temos 8 letras, não é verdade? 8 letras no total, onde nós temos 2 As, um P, um O, um S, um T, um I e um L. Beleza? Muito bem. Então aqui basta eu representar assim, 8 fatorial, 2 fatorial. Então isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, fatorial. Aí, tome bufo, vamos embora, beleza. Olha aí que legal. Beleza, Então aqui você vai ter, 8 vezes 7, 56, 6 vezes 5, 30, 4 vezes 3, 12, Então, 56 vezes 30 dá 1680, vezes 12. Então agora a gente pega 1680 vezes 12. Então vai ser 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, vem 1, 2 vezes 6, 12, 1, 13, vem 1 de novo, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. E agora você vai, 6, 3 e 8, 11, vem 1, 9 e 1, 10, vem 1, 20. Ou seja, 20.160. Bom? Muito bem, sucesso total, galera, show! Questão de número 4, ele diz: listando-se em ordem crescente todos os números de 5 dígitos distintos, formados com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6, pode-se afirmar corretamente que nesta lista determine a quantidade de números menores do que 43.526. O primeiro passo a ser dado numa questão como essa é você pensar o seguinte: como você tem um número formado por 5 algarismos, eu passo a ter uma permutação desses 5 algarismos, ou seja, a minha formação total vai me garantir que eu tenho 120 números de 5 algarismos.
E diante desses 120 números, eu vou ter os números que começam com 1, beleza? Eu vou ter, no caso, os números que começam com 2. Eu vou ter os números que começam com 3. Eu vou ter os números que começam com 4. Os números que começam com 5 e os números que começam com 6. Observe que para cada númerozinho do começo fixo, eu só tenho uma possibilidade, porque só pode ser ele mesmo, tranquilo? Então é algo bem tranquilo, ó, você vai construindo aqui o raciocínio da questão e vai pensar da seguinte forma, ó, como ficaram 4 espaços vazios, esses 4 espaços podem ser preenchidos com os 4 números, ou seja, a permutaçãozinha de 4, que dá 4 fatorial 24. Da mesma forma, ó, eu tenho aqui outra permutaçãozinha de 4. 4 fatorial 24. E aí, nesse bloco aqui, eu também vou ter 24 números. Outra permutaçãozinha de 4. São 24. Agora um detalhe. Nesses 24 números, eu vou ter 4 blocos, que vai ser o seguinte. Eu vou ter o 42.000 e alguma coisa, eu vou ter o 43.000 e alguma coisa, eu vou ter o 45.000 e alguma coisa e finalmente 46.000 e alguma coisa. Então, se eu faço a permutaçãozinha de 3 aqui, ó, nesse bloco eu vou ter 6 números, 3 fatorial 6. Da mesma forma nesse aqui, ó. Então, vamos detalhar esse bloco. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou ter 43.225, 43.265, 43.526, 43.562, 43.625 e 43.652. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho nos dois blocos 48 números. Aí agora, começando na casa do 42.000 alguma coisa, eu tenho 6 números. Então, já vou ter 48 mais 6. E aí, veja bem, o número que ele está falando, ó, 43.526, ó, ele vai estar aqui. Então, como ele quer saber a quantidade de números menores que ele, eu vou acrescentar só mais 2 aqui, confere? Ou seja, 56 números menores que esse número aí que ele pede, 43.526. Tudo bem? Muito bem, sucesso total, hein? Show! Questão de número 5. Certa lanchonete possui 7 funcionários para atender os clientes durante os dias da semana. Em cada dia pode trabalhar no mínimo um funcionário até todos os funcionários. Dentro desse princípio, determine quantos grupos de trabalho diário podem ser formados. Então, você pode pensar o seguinte: você pode ter no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o total, certo? Dessa maneira, você observa o seguinte, que bem aqui no comecinho está faltando, ó, o 7 a 0, porque nós sabemos o seguinte: combinação de N a 0, combinação de N a 1, combinação de N a 2, mais piriri pororó, combinação de N a N, isso é 2 elevado a N, que é justamente o teorema da linha do triângulo de Pascal. Tranquilo? Olha só,
Então, se tivesse completo com o 7 a 0, isso aqui já ficaria 2 elevado à sétima. Só que eu vou retirar 1, porque a combinação de 7 a 0 é 1. E 2 à sétima dá quanto? Dá 128 menos 1, 127. Beleza? Muito bem. Sucesso total. Show! Questão de número 6, quando ele diz, a turma de inglês de uma escola é composta por 16 estudantes. Serão formados grupos de 3 estudantes para uma apresentação cultural. De quantas maneiras se podem formar esses grupos, sabendo-se que 2 dos estudantes não podem pertencer ao mesmo grupo? Então, inicialmente, nós vamos calcular o total, ou seja, a combinação de 16 tomada 3. Isso fica 16 vezes 15 vezes 14 sobre 3 fatorial. Como 3 fatorial é 6, se eu simplificar o 15 por 3 e o 6 por 3, vai ficar 5 e vai ficar 2. Aí eu vou pegar aqui, 14 por 2, 7. 16 vezes 5 dá 80. 80 vezes 7, 560. Só que dessa maneira, o que é que eu vou fazer? Como 2 alunos, ele vai ter a condição que os 2 alunos não podem pertencer a um grupo, então eu vou retirar do grupo dos 16, eu tiro 2, ou seja, dos 16, pronto. Fica 14. Então, dos 14, escolhe 1, que dá o próprio 14. Aí, feito isso, eu pego 560 menos 14, que vai ficar 546. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 7. Em uma festa havia 70 pessoas presentes. Ao chegarem, cumprimentaram com um aperto de mão uma única vez cada uma das outras pessoas. Determine quantos apertos de mão ocorrerão ao todo. Beleza, galera. Então isso é uma combinação de 70 tomada 2. E aqui nós já sabemos que 70 tomada 2 é 70 vezes 69 por 2. Ou seja, 70 por 2, 35. 35 vezes 69. Então nós vamos ter 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 6, 30 e 4, 34. 9 vezes 3, 27, vai 2. 6 vezes 3, 18 e 2, 20. Então aqui 5, 7 e 4, 11, vai 1, 4, 2.415 cumprimentos, beleza? Sucesso! Questão de número 8, olha só. Certo departamento de uma empresa tem como funcionários exatamente 7 mulheres e 6 homens. Então vamos lá, 7 mulheres e 6 homens, tranquilo? A empresa solicitou ao departamento que enviasse uma comissão formada por 4 mulheres e 3 homens para participar de uma reunião. Determine o número de maneiras de atender a solicitação, tá bom? 4 mulheres, então nós vamos ter a combinação das 7 mulheres, escolher 4, e também dos 6 homens, escolhe 3. Olha que tranquilo, turma. Neste momento nós vamos trabalhar com aquela condiçãozinha que é o seguinte: eu vou pegar o produto de 4 números partindo do maior, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4,
e dividir pelo fatorial dele, ó, vezes o 3 que está em destaque. Eu vou pegar o produto de 3 números partido do maior, que é 6, 5, 4, e vou dividir por 3 fatorial. Olha que bacana, ó. Esse 4 fatorial nós sabemos que é 24, então tome bufo 6 vezes 4 com 4 fatorial, tome bufo 6 com 3 fatorial. Então sobrou 7 vezes 5, 35 vezes 20. 35 vezes 20 é justamente 700, ó. Tranquilo? Muito bem, sucesso total, hein? Show! Então, questão de número 9, quando ele diz: considere 7 pontos distintos sobre uma reta R e 6 pontos distintos sobre uma reta S, de forma que R seja paralela a S. Determine o número de triângulos com vértices nesses pontos. Então, nós vamos fazer aqui uma ilustração, ó. Uma reta R, uma reta S, tá? E aí, nessa reta R, eu vou considerar 7 pontos. A, B, C, D, E, F, G. Na reta S, eu vou ter os seguintes pontos: H, I, J, K, L, M, e aí nós temos ao todo 13 pontos. Para garantir um triângulo, eu tenho que ter 3 pontos distintos e não alinhados, ou seja, não colineares. Então a configuração que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos combinar os 13 pontos, tomada 3, e aí vocês vão perceber o seguinte, que eu vou ter que descartar, retirar os pontos que não formam triângulos, ou seja, a combinação de 7 escolhe 3 e a combinação de 6 escolhe 3. Feito isso, nós temos, ó, 13 vezes 12 vezes 11 sobre 3 fatorial menos 7 a 3 é 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 fatorial. E 6 a 3 é 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial. Nesse momento, eu posso cancelar o 12 com 3 fatorial, que é 6, então fica 2. E aí nós vamos ter, ó, 26, 13 vezes 2, vezes 11, menos o 6, tome bufo com 3 fatorial, 35. E menos, ó, tome bufo 6 com 3 fatorial, menos 20. 26 vezes 11 dá 286. Menos 55, nós vamos ter um total de 231 triângulos, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 10. 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. Determine o número de posições distintas para as 5 pessoas serem fotografadas juntas. Então, inicialmente, nós temos a permutação de 5, que vai ser 5 fatorial, 120. Beleza? Agora nós vamos ver o seguinte, ó. Como nós temos as pessoas que ele fala, ó, 2 delas se recusam a ficar lado a lado. Então a gente vai tirar os casos que elas ficam lado a lado. Ou seja, ó, nós vamos ter aqui, ó, permutação de 4 vezes a permutação de 2. Isso é 4 fatorial, 2 fatorial. 24 vezes 2, 48. Então, nós vamos ter do total subtrair 48, porque é o caso que elas ficam juntas.
e ele quer que não fique, então vai ser 120 menos 48, que no caso 72 maneiras, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 11, ele diz o seguinte: o sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 5 capitães, 7 tenentes e 6 sargentos. Determine o número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares. Beleza. Então nós temos 5 capitães, escolher um. Nós temos 7 tenentes, escolher 2. E nós temos 6 sargentos, escolher 2. 5 a 1, 5. Aqui vai ficar 7 vezes 6 sobre 2 fatorial. E aqui nós vamos ter, ó, 6 vezes 5 sobre 2 fatorial. Dessa maneira, eu posso cortar aqui, ó, 6 com 2 fatorial fica 3. 6 com 2 fatorial fica 3. E aí nós vamos ter 5 vezes 7, 35, vezes 3, 105, vezes 15. E aí nós fazemos a multiplicação, ó. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 0, 0, fica 2. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então nós temos aqui, ó, 5, 7, 5, 1. 1575. Beleza? Questão de número 12. Determine o número de anagramas da palavra paralela. Veja bem, a palavra paralela, ela possui letras repetidas, né? Então nós vamos trabalhar com a permutação com repetição, ó. Onde nós temos 8 letras, 1 P, 3 As, 1 R, 2 L's e 1 R. Beleza? Então isso fica sendo para a gente, ó, 8 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Vamos decrescer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, ó, sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Tome burro 3 com 3, esse 8 com 2 fica 4, e aí vamos multiplicar, ó, 4 vezes 7, 28, vezes 120, ó. Então nós vamos ter o seguinte: 120 vezes 28, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8, 9, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Então nós vamos ter aqui, ó, 4, 9, 13, vai 1, 2, 1, 3, 3.360. Sucesso total, show! Questão de número 13, ele pede: determine o número de anagramas da palavra amizade. Então nós temos a permutação de 7 letras, onde 2 As, 1 M, 1 I, 1 Z, 1 D e 1 E. Então isso aqui nada mais é que 7 fatorial sobre 2 fatorial. Então vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. 2 fatorial, tchau, tome bufo, bufo, vai embora. Então vai ficar o que, ó? 7 vezes 6, 42, vezes 60, né, ó? Então nós vamos ter o que, ó? 60 vezes 42. Fica, ó, 0, 0, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 4, 24 e 1, 25, ó.
2.520. Sucesso total! Questão de número 14, ele diz o seguinte, ó. Em cada uma das retas paralelas RS, são marcados 4 pontos representados pelos sinais hashtag e ponto, como na figura. Na escolha de 3 desses pontos como vértice de um triângulo, sendo um deles representado por um sinal diferente. Determine quantos triângulos que podem ser formados. Então, inicialmente, nós temos a combinação dos 8 pontos, tomada 3. Isso vai me dar 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. Tome bufo 6 com 3 fatorial, 56. Só que eu tenho que verificar o seguinte, ó. Eu tenho que retirar os casos que não formam triângulos, ó. Ou seja, tanto na reta R como na reta S, eu tenho 4 pontos. Então, eu tenho 2 vezes a combinação de 4 e escolhe 3. E a combinação de 4 escolhe 3 é 4. Então, aqui já tenho 8. Por outro lado, se eu tiver 3 símbolos iguais, ó, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 vezes a combinação de 4, escolhe 3, que por sua vez também vai dar 8. Então, 56 menos 16, que me dá 40 triângulos, beleza? Muito bem, sucesso total, show! Questão de número 15, na figura abaixo, determine o número de triângulos que podemos formar. Então, nós temos aí um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos, tá certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar os 12 pontos tomado a 3, menos, ó, nós temos 2 vezes a combinação de 4, escolhe 3, ó, que não vão formar triângulos. Então, aqui nós temos 12 vezes 11 vezes 10 sobre 3 fatorial, menos 2 vezes 4, né? Ó, porque quando eles forem consecutivos, prevalece o valor da frente. Então, aqui eu pego, ó, 12 por 6, 2. Então, vai ficar 22 vezes 10, 220, menos 8, ou seja, 212 triângulos, beleza? Sucesso total, show!